Sabe, queridos, muitas das vezes a gente fica acomodados com a nossa zona de conforto e a gente fica contentados com aquilo que nós estamos recebendo, sendo que Deus já preparou todo um ambiente, Deus preparou algo grandioso para mim e para você, e a gente tem contentado com algo superficial. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Deus tem preparado um lugar onde que manda leite e mel. Sabe, o que tem acontecido aí no mundo afora, hoje o evangelho, né, a gente vê, e tanto que a gente escuta as pessoas se contentando com o raso, né, sendo que nós precisamos nos aprofundar cada vez mais, entender, compreender e sugar tudo aquilo que tem para a nossa vida e colocar em prática. O mais importante é colocar em prática. Deus tirou aquele povo do Egito, os hebreus do Egito, e por muito tempo eles estavam ali murmurando porque estavam naquela condição. Mas quando Deus tirou eles daquela condição, usando Moisés, eles no meio do caminho, no deserto, eles estavam murmurando, continuou murmurando. Então aquilo que estava dentro deles saiu para fora, aquilo que era eles de fato saiu para fora. Sabe, Deus tem chamado a gente para uma vida em abundância, e essa vida nós temos que abandonar as coisas que ficaram para trás. Nós temos que abandonar as coisas que deixamos para trás. E elas são hábitos. São coisas que nos impedem de avançar e entrar e usufruir da terra que manda leite e mel para nossas vidas. O que é uma terra que manda leite e mel? Onde tem tudo quanto é tipo de abundância para mim e para você. Se a gente não está vivendo uma vida em abundância, é porque nós estamos ainda no Egito, vivendo como escravos. E Deus não nos chama para ficar na escravidão. Enquanto nós ficarmos sempre martelando a mesma coisa, no mesmo assunto, nós não vamos avançar. Por isso é que aquele povo, eles ficaram rodando no deserto 40 anos até entrar na terra prometida. E Moisés também não entrou porque murmurou também. Enquanto a gente não fechar a nossa boca, enquanto a gente não entender o que sai na nossa boca, aquilo que está cheio no nosso coração, a gente, de fato, a gente não vai conseguir viver as promessas que Deus tem para mim e para você. Então é de suma importância a gente sair dessa zona de conforto, a gente dar um passo para a gente sair dessa zona de conforto que nós encontramos agora. Eu não ia falar isso não, eu ia falar outra coisa, mas Deus tem martelado o dia inteiro isso na minha cabeça. Porque nós estamos usando a nossa boca, sendo que era para ser algo, uma ferramenta para bênção, para declarar coisas, usando e atraindo as coisas, bênção para minha vida e para a sua vida. Nós estamos usando para atrair malefícios, coisas ruins para a minha vida e para a sua vida, para a nossa família. Porque nós estamos arrodeando. E até quando a gente não despertar, a gente vai ficar rodando no deserto, apesar que nós estamos de vez em quando usufruindo da bênção de Deus que está disponível para mim e para você, mas é o deserto, não é onde que Deus preparou para mim e para você, que é uma terra que manda leite e mel. Não é esse o lugar exato onde que nós deveríamos estar. É claro que Deus vai estar abençoando, Deus não vai nos abandonar, mas tem um lugar superior a isso. E esse lugar não é fácil de você entrar. Requer esforço, requer luta, requer esforço da nossa parte, agressividade, para a gente dominar essa terra que manda leite e mel. Onde que tem gigantes, onde que tem situações que vai levantar e vai nos querer nos impedir, aparentemente, mas nós sabemos que Deus mandou, então nós devemos possuir a terra. Possuir aquilo que foi nos confiado, que foi nos dado. Enquanto eu e você ficarmos acanhados, contentados com aquilo que estamos vivendo agora, nós nunca vamos avançar. Eu não quero perder 40 anos da minha vida só rodeando, e não usufruir daquilo que Deus realmente tem para a minha vida. Conhecendo a palavra que nós conhecemos. Amém? Então o tempo de avançar, o tempo de crescer, o tempo de amadurecer chegou nas nossas vidas. O tempo de abrir os olhos e entender. Opa!
Eu preciso tomar uma decisão diferente na minha vida. Até aqui, até hoje, eu tomei essa decisão, nunca tive efeito nenhum. Mas a partir desse momento, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer diferente, eu vou fazer algo diferente que vai surtir efeitos diferentes na minha vida. E às vezes isso não é fácil de tomar, essas decisões. Não é confortável, porque onde que nós nos encontramos hoje, na nossa zona de conforto, nós temos tudo. Aparentemente nós temos tudo. Está tudo fácil. Mas Deus tem nos chamado para um nível de fé superior a isso. Deus tem chamado eu e você para vivermos o sobrenatural dele. Deus tem chamado eu e você para fazer a diferença nessa terra aqui. Se for para ser mais um, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente foi chamado para ser as pessoas diferenciadas nessa terra aqui. Aleluia! Eu amo vocês, eu prometo que eu não estou bravo. Então a gente está uma decisão. A gente está uma decisão de algo grandioso acontecendo na nossa vida. Um passo, uma decisão que a gente toma, muda totalmente o percurso da nossa vida. Uma decisão que eu tomar vai mudar totalmente a trajetória da minha vida. E essa decisão está na minha mão e na sua mão. Livre-arbítrio. Não tem como eu pegar você onde que você está agora e levar para outro canto, porque eu não posso fazer isso, nem tem como. Pegar a palavra de Deus e enfiar na sua cabeça e fechar, não tem como fazer isso. É cada um por si. A salvação é cada um por si. Então todo dia é o dia de decisões. Todo dia é o dia de querer melhorar. Todo dia, quando nós levantamos, é o dia que nós vamos levantar para fazer raiva no cão. Tomar decisões diferentes na nossa vida. Usar a nossa boca para atrair coisas boas. Usar a nossa boca para declarar bênçãos. Usar a nossa boca para declarar coisas boas. Não empreste sua boca para declarar coisas ruins. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí. A minha versão é NVI. 2 Coríntios 5,14. Nós fomos justificados pela fé. E quando nós falamos a respeito da justificação, ou justificados, a gente lembra, rapidamente a gente lembra nas coisas direito. Nós temos um doutor aqui da lei, e quando a gente fala a respeito de justiça, ser justificados, a justiça de Deus, rapidamente nós lembramos a respeito dos direitos, né? Então está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aquele que vivem já não viveram mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, eu fui justificado. Através do sacrifício de Jesus, me colocou no lugar dele. Onde que havia pecado, onde havia condenação, onde havia tudo isso, Jesus pegou isso e cravou naquela cruz para me libertar e para te salvar. Ou seja, tudo que era para ser ruim, onde que eu tinha toda a condenação sobre os meus ombros, onde que eu tinha a condenação sobre mim, Jesus pegou para ele e cravou naquela cruz, levou para si. E ele me colocou numa alta posição, porque eu fui justificado. Não é que você é justo, não é os seus atos que faz você ficar uma pessoa justa, mas sim através do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, você foi justificado. Nós estamos andando ao rumo da santificação. Paulo mesmo fala que ele nunca alcançou a santificação, a perfeição, mas dia após dia, ele se santifica. Nós precisamos nos santificar. E quando nós entendemos o que é a justiça de Deus, porque fala a respeito de mim, ou da força do meu braço, ou o quanto eu vou ser justo, não cabe a mim e a você, não é na força do nosso braço, mas é através do conhecimento que Jesus foi lá naquela cruz para me salvar e para te salvar, e me colocou numa alta posição, gratuitamente, de graça. Nós precisamos receber como?
de graça. Aceitando o sacrifício dele para nossas vidas. Aceitando tudo aquilo que ele fez para mim e para você. Na palavra de Deus está falando que nós somos sendo colocados à destra do Pai, juntamente com Jesus, através da fé. Através da fé nós aceitamos isso, essa condição. Só que a gente tem tanta dificuldade de aceitar essa condição que nós somos justiça de Deus, nós somos justificados, porque nós sempre queremos pagar um preço para conquistar algo. Isso foi implantado na nossa cabeça, isso foi implantado no nosso raciocínio, mas a salvação ela foi dada de graça, e de graça nós recebemos isso. Eu e você precisamos entender que nós fomos justificados pela graça de Cristo Jesus. Deus enviou Jesus justamente para me salvar e para te salvar. E tudo aquilo que havia condenação, porque eu era um pecador, sim. Eu era um pecador, um alto pecador. Mas através do sacrifício de Jesus, através do sacrifício que Ele fez, Ele pegou todo aquele meu pecado, todo o pecado da humanidade e colocou sobre Ele. Enfermidade Ele colocou sobre Ele. Doença Ele colocou sobre Ele. Tristeza Ele colocou sobre Ele. Escassez Ele colocou sobre Ele. Então tudo que me condenava, trazia uma condenação para a minha vida, Ele levou sobre si todas as nossas condenações. Tudo aquilo que através de um homem só entrou no mundo, que é o pecado, através do sacrifício de Jesus, tudo foi restaurado, restituído. E nós precisamos aceitar isso pela fé. Nós somos justificados mediante a fé. Vocês estão entendendo? Então não é na força do seu braço, não é porque você é um santo, não é porque você vai ficar, se tornar justo no seu próprio entendimento. Não é isso. É uma posição que Jesus se encontrava. Ele desceu até no nosso nível, pegou tudo aquilo que era de ruim, que era pecado meu, colocou sobre ele, e ele me pegou e colocou numa alta posição, que é a destra de Deus juntamente com ele. Vamos continuar lendo. 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uau! Vamos ler novamente 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que tudo surgiram coisas novas, ou tudo se fez novo. Se você estava com dúvida que eu estava falando coisa da minha cabeça, agora acabou de mostrar para você que a palavra de Deus está falando que as coisas velhas já passaram, você foi justificado, você foi salvo, tudo aquilo que condenava você já foi tirado de você, colocado em Jesus, e através do sacrifício dele, através de tudo aquilo que ele sofreu, você agora é justo diante de Deus. Deus olha você agora como justiça dele. Deus olha para você agora como filho dele. Até antes então você era criatura dele, mas agora você faz parte da família, agora você faz parte do time dele. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos automaticamente justiça de Deus. Filhos, cordeiros com Cristo Jesus. Cordeiros com Cristo Jesus. Então, o que são essas coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? São todas as nossas tentações, são tudo aquilo que vem contra você e contra mim. Se eu preciso de alguma liberdade, alguma libertação em alguma área da minha vida, tudo foi passado, agora eu tenho uma novidade de vida conjuntamente com Jesus. Se eu preciso de cura, agora eu deixo para trás, agora eu sigo adiante, porque agora eu entendo que agora tudo isso, a cura, a prosperidade, tudo isso são benefícios que vêm no pacote juntamente com a salvação. Não é somente a salvação que está disponível para mim e para você, não. É um pacote completo que engloba tudo isso, que é prosperidade, salvação, cura, alegria, abundância, todas essas coisas estão disponíveis para mim e para você, porque eu sou justiça de Deus. E através da fé que nós aprendemos o que é fé, através da fé eu aceito essa condição para a minha vida, através da fé eu aceito essa posição, através da fé. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de quem?
Vamos interagir? Por meio de quem? E nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia! Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, através do sacrifício de Jesus. Antes disso, as pessoas, os sacerdotes vinham matar, fazer o sacrifício, e naquele momento ali era apagado os pecados da humanidade e tudo mais, e assim por diante. Mas através do sacrifício de Jesus, isso foi pago de uma vez por todas. Através do sacrifício de Jesus, do sangue que foi derramado de Jesus, toda a dívida, toda a conta que havia na humanidade foi paga. Foi paga. Toda essa dívida que eu e você carregávamos foi paga. Imagine só, se você está com saldo negativo, você deve a agiota, não sei o quê. Vamos botar uma agiota que é mais pesada, né? Você deve a agiota R$1 bilhão aí de reais. Não, 1 bilhão é difícil pensar, né? Vamos colocar 1 milhão. R$1 milhão de reais para a agiota. A agiota. Aí alguém chega para você, alguém chega do nada e paga essa dívida aí. O que você vai sentir? Como que você vai reagir a isso? É isso que aconteceu. Jesus veio, uma conta que não tinha mais como ser paga, através do sangue dele foi paga isso. Ele veio e pagou no meu lugar, no seu lugar, a dívida que era eterna. Aleluia! Por isso que nós somos justificados mediante a fé. Aleluia! Está entendendo alguma coisa? Olha só aqui no vídeo que está escrito. Eu gosto dessa parte aqui. Portanto, somos embaixadores de Cristo. É o quê? Você é o quê? Rapaz, você é embaixador de Cristo aqui na terra. Você é outro nível. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós, por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliam-se com Deus. Agora no 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Quem? Jesus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Jesus pegou todo aquele pecado, tudo aquilo que era de ruim, colocou sobre ele, para colocar você e eu numa alta posição. Para que hoje nós possamos andar em uma novidade de vida. Então não há pecado que você fala que talvez você fala assim, mas eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer essa tentação. Deixa ele falar algo para você. Essa condenação, esse pecado, você já venceu. Na verdade foi Cristo que venceu por você. Então ela não tem domínio sobre a nossa mente, ela não tem domínio sobre nós. Nós não precisamos viver como escravos. Quando eu entendi isso, foi revelação para mim. Porque eu tinha tanta tentação, não sei o que, pecado. Eu falei assim, eu não consigo. Se eu sou assim, eu sou um pecador, não consigo chegar até o Senhor. Está muito distante. Mas quando chegou esse entendimento para mim, que não é a respeito na força do meu braço, não é a respeito da minha pessoa, mas sim por aquilo que Jesus fez e me libertou, já me deu uma carta de garantia já. Não preciso viver mais como escravos do pecado. Não preciso viver mais como escravo com os desejos carnais. Não preciso. É uma decisão. É uma decisão diariamente, dia após dia. Todo dia eu tomo uma decisão de não pecar. Todos os dias você tem que tomar uma decisão de não pecar, de não tomar as decisões erradas. Todo dia. Cabe a mim, cabe a você tomar as decisões todo dia. Aleluia. Aí tem adolescentes que chegavam na gente lá em Campina Grande e falavam assim, pastor Tomás, mas eu não consigo vencer esse pecado, não sei o quê. Eu falo, você consegue pelo menos 5 minutos? Consigo. 10? Consigo. 30 minutos? Consigo. Então de 30 em 30 minutos você vai renovando. E toda hora você vai aumentando uns 30 minutos. Você vai renovando sua cabeça, sua mente. E foi libertador para aquele jovem. Nós podemos, nós não somos mais escravos.
Eu e você não estamos numa condição de pecadores. Epa, como assim, pastor? Nós não somos pecadores. Pecadores é aquele que vive na prática do pecado. Eu e você não vivemos na prática do pecado. Se eu for pescar um final de semana, isso não vai fazer de mim um pescador. Eu posso cometer erros, eu posso cometer alguns delitos, mas isso não vai fazer de mim um pecador diante dos olhos de Deus. Mas isso não te dá a carta branca para você pecar. Eu não sou pecador, diga comigo. Você não é pecador diante. Se você entregou sua vida para Jesus, você não é pecador, você é filho de Deus. Podemos cometer delitos, erros, sim. Mas rapidamente, quando nós arrependemos dos nossos pecados, arrependemos do nosso erro, temos comunhão com o Pai novamente. Isso não afasta eu e você de Deus. Quando o Ravi ele faz o tipo 2 na fralda, eu não pego o Ravi e jogo no lixo porque ele fez o tipo 2. Eu pego a fralda, limpo ele e jogo a fralda no lixo. Da mesma forma funciona a gente. Deus ele te limpa, ele te purifica. E vai, meu filho, vai, tá cheirosinho agora, vai-se embora. Aleluia! Agora, se você quiser tomar uma decisão todos os dias errada, as coisas vão mudar. São as consequências do pecado. Deus não está aqui para nos condenar, para nos julgar, para colocar o cajado sobre nossa cabeça, para nos dar uma tacada na cabeça. Deus não está assim, não está com os olhos desse jeito para nós. Quando eu era jovem, eu morria de medo. Quando eu era criança, eu morria de medo. Todo dia antes de dormir, eu pedia perdão pelos meus pecados e ia dormir porque eu achei que poderia a qualquer momento acontecer o arrebatamento e eu poderia ficar. Mas no outro dia eu estava fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas. Então não havia mudança nenhuma na minha vida. Deus, Ele nos ama. E sabe quem é o seu perfeito intérprete para poder mostrar o seu amor para conosco? Jesus. Porque muitas das vezes a gente fica denegrindo a imagem de Deus, fica denegrindo a paternidade de Deus para com nós, colocando culpa em Deus, delegando a culpa que é da humanidade em Deus. Não, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele te ama. Lá em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falava assim que Ele fazia justamente aquilo que Ele via o Pai fazer. Então Jesus, quando você olha para a vida de Jesus, Ele estava passando sobre as pessoas, curando, libertando, salvando, libertando aquelas pessoas que estavam escravizadas. Aí você vai pensar ao contrário disso, que Deus faz totalmente ao contrário disso. Seria muito contraditório o que Jesus estava fazendo. Seria uma guerra entre Jesus e Deus, se Deus estava colocando a humanidade como escravizão, como escravos, colocando alguma doença, fazendo alguma coisa para que os seus filhos acordassem, abrissem os olhos ou voltassem para os seus pés. Então Jesus estava desfazendo toda a obra que Deus estava fazendo. Aí muitas das vezes a gente pega Jó e aplica erradamente, porque nós achamos que pegamos Jó como referência, sendo que Jó lá no finalzinho do livro dele, ele fala assim: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te vê. Me arrependo de tudo que eu tinha falado, me arrependo de tudo que eu falei a seu respeito. Aleluia. Deus nos ama. Deus nos ama, irmãos. Eu queria que você abrisse agora a Bíblia em Romanos 5,19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Você foi feito o quê? Justo. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, está falando aqui de Adão, foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos.
justos diante de Deus, justificados. Sou eu que estou dizendo? Então você é justo diante dos olhos de Deus. Você foi justificado. Então quando Deus olha para você, Ele olha como meu filho amado. Não há discernimento. Deus olha para você como Ele olha para Jesus. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma paternidade, Ele olha para você também. Porque você é justo diante dos olhos de Deus. Você foi justificado diante dos olhos de Deus. Aleluia! Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganos que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Ou seja, cuidado, meu filho, para você não ser enganado por ensinos errados aí. Cuidado para você não ser enganado por ensinos, doutrinas humanas. Mas seja grato por tudo aquilo que Jesus fez por você. Seja grato por tudo aquilo que Ele fez, o sacrifício dEle, nessa posição que você se encontra hoje. Que é a justiça de Deus, justificados pelo sangue de Jesus. Cuidado para não misturar as coisas. Cuidado para você não receber doutrinas de homens. Fique com a palavra de Deus. Talvez a gente não entenda, não compreende profundamente o que está sendo dito, mas eu fico com a palavra de Deus. Pode dar sangue na canela, mas eu fico com a palavra de Deus. Tem coisas que eu não entendo no momento, mas eu fico com a palavra de Deus. Aleluia! Eu fico com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Por mais que às vezes a gente não entende se está coerente com a palavra de Deus, se está falando na Bíblia, fique com a palavra de Deus. Sejam como os crentes de Bereia. Analise as escrituras que está sendo dito. Está olhando, está escrito aqui, está coerente com aquilo que está sendo ministrado. Glória a Deus, receba. Abra seu coração e recebe. Aleluia. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava aqui no Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava aqui? Deus não estava aqui. Ou Deus estava aqui? Deus estava aqui através de Jesus. Ou seja, onde que Jesus estava passando, onde que Jesus se encontrava, Deus estava presente também, porque Ele era o intérprete perfeito do Pai. Ele fazia tudo aquilo que Ele via Deus fazer. Aleluia! Deus, Ele precisava do intérprete perfeito para demonstrar o seu amor para a humanidade. Porque até então, no Velho Testamento, quando nós vamos estudar, a gente pensa que Deus estava com raiva da humanidade. A gente pensa que Deus matava as pessoas, mandou o dilúvio e tudo mais, fez tudo aquilo lá, tudo aconteceu. A gente pensa que Deus estava com ódio da humanidade. Pastor, mas está escrito, mas foi traduções, foram pessoas que traduziram daquela forma, interpretado da sua entendimento. Mas Jesus é o perfeito intérprete de Deus. E você não vê Jesus fazer nenhuma coisa dessa. Intérprete perfeito. Jesus. Aleluia. Jesus é o intérprete perfeito de Deus. Tem pessoas que falam que aceita Jesus, porque Jesus fazia as coisas boas, Jesus salva e tudo mais, fez o sacrifício, sofreu no meu lugar. Eu entendo isso, compreendo isso. Mas Deus não aceita. Mas Deus e Jesus é um só, mas não aceito. Por quê? Porque Deus mata, Deus destrói, Deus castiga. Tem pessoas que pensam dessa forma. Já parou para pensar? Tem pessoas que canalizam todas as coisas ruins que acontecem no mundo a Deus, sendo que o mundo jaz maligno por conta do pecado do homem, abriu portas. Então como é que se explica então tudo o que aconteceu? Todas essas tragédias, tudo isso que aconteceu aqui. Temos juiz, vamos supor que nós temos juiz, temos os advogados, temos uma pessoa que fez todo quanto é tipo de coisas erradas, um assassino aqui, um serial killer. Temos aqui. E tem um cara que vai defender e o cara que vai acusar, o advogado. E tem um juiz lá no meio. Essa pessoa que fez todas essas coisas ruins,
Pode haver um arrependimento nele ou não? Pode haver, doutor? Arrependimento nele? Pode haver arrependimento. Mas isso inibe as consequências que ele fez, que matou pessoas? Então, quem vai julgar? Quem o julgou, então? Para ele poder ter uma sentença. O juiz, ele vai bater o martelo. Mas não é o juiz que sentenciou. Entenda. Por quê? Porque as consequências do pecado dele, as consequências do erro dele, que a lei, ela vai ter que funcionar. Ou seja, tudo aquilo que ele fez de ruim tem consequências, quebra de contrato. O juiz só bateu o martelo. Meu filho, sinceramente, eu vi arrependimento na tua vida, mas eu não tenho como mudar a lei. E você quebrou a lei, e a lei ela tem que ser cumprida. Acusado. Muitas das vezes, por isso que muito juiz é caçado, né? A pessoa quer matar porque atrela a culpa ao juiz, sendo que a própria pessoa que se entrou naquela enrascada. Amém ou não amém? Entende como é que funcionam as coisas? Então, todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento, que aconteceu toda aquela catástrofe, pessoas morreram e tudo mais, foi quebras de contrato. Pessoas que estavam ali vivendo sua vida com Deus, aleluia, estavam indo bem. Chegou um momento que houve uma quebra de contrato, houve uma quebra ali na sentença e teve que, o julgamento teve que acontecer. É a lei prevaleceu. Aí Deus vem, restaura novamente, vai andando, novamente cai novamente a humanidade. Juízo de novo na cabeça do povo. Mas Deus? Não. Quebra de contrato. Aleluia. Então Deus não está com raiva da gente. Deus, Ele enviou Jesus justamente para mostrar à humanidade que Ele não está com raiva, que Ele ama a mim e ama a você. Aleluia. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nós somos justificados. Eu e você fomos justificados. Foi nos devolvido novamente. Eu e você não temos condenação que nos impede de nós nos achegarmos à sala do trono e pegar tudo aquilo que nos pertence. Não tem mais essa divisão entre Deus e nós, porque agora eu sou filho de Deus. E quando você entende que você é filho de Deus, você senta à mesa, você come, você estende sua mão, pega que está sobre a mesa, você pega para você, porque você está agora sentado à mesa, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, justiça de Deus. Então tudo isso pertence a você. Uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Então enquanto a gente não abrir nossos olhos, ficarmos rodando no deserto, a gente nunca vai usufruir da terra que manda leite e mel, da terra que Deus prometeu para mim e para você, da herança que está disponível para mim e para você. Enquanto nós ficarmos olhando para o leite derramado, mas ali era desse jeito, mas ali era desse jeito. Mas assim, olha só, quando eu estava naquela condição ali, eu levava menos pancada. Parece que quando eu vim para cá, parece que eu estou levando mais pancada. Não. Quando você se posiciona como filho de Deus, quando você coloca a essa posição como herdeiro com Cristo Jesus, não tem diabo nenhum que pode te paralisar. As coisas ruins vão acontecer, mas você se posiciona. Quando o povo está diante daquele mar lá, e na frente tinha um mar, e atrás estava vindo aquele soldado do faraó, estava encurralado naquele momento ali, e eles olhando, murmurando, e agora, era até melhor ficar lá, servindo como escravo, 400 anos, né, 400 e poucos anos, era melhor ter ficado lá, porque lá eu tinha tudo, lá era bom, pelo menos lá estava bem, e estava naquela condição lá, o soldado vindo atrás deles, encurralando ele. Aí Moisés fala, Deus, e agora? Deus fala para ele, eu não disse para vocês marcharem? Eu não disse para vocês não pararem? Marchem, não para, não retrocede, não olhe para trás.
E quando ele deu o primeiro passo, o mar se abriu. Então, independente das circunstâncias, das situações que levantam contra a sua vida, se você não vê saída na frente nem atrás, em todos os lados que você vê, você está cercado de alguma coisa, meu filho, marche, vai para cima mesmo. Porque quando você dá o primeiro passo, as coisas vão acontecer. Deus vai pegar junto com você. E se não tiver um chão, Deus vai providenciar o chão para você. Aleluia! Vai acontecer, tem que acontecer, porque é promessa de Deus para a minha vida, é promessa de Deus para a sua vida. Essas bênçãos vão acontecer. Eu reivindicar as coisas para a minha vida. Eu reivindicar o reino de Deus. Smith Wigglesworth falou assim: se o Espírito Santo não se move no nosso meio quando eu estou pregando, mas eu movo o Espírito Santo. Ou seja, eu tenho esse contato, eu faço acontecer, eu vou atrás, eu atiço o Espírito Santo. Opa! Aconteça com essa autoridade, com essa ousadia que você tem. Impõe as mãos sobre o enfermo e vê se ele não vai ser curado. Vai ser curado. Porque não é a respeito, ao seu respeito ou na sua capacidade. É em Deus, é em Jesus. É aquilo que Ele fez. E Ele nos ordenou. Impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ide. E Ele falou que a gente ia fazer coisas maiores. Se for catalogar tudo que Jesus fez durante os 3 anos do ministério dele aqui, falou que não cabe na Bíblia. Se nós vamos fazer coisas maiores, imagine só. Então crie expectativa naquilo que pode acontecer. Crie expectativa. Comece a gerar esses ambientes. Comece a gerar. Ser intencional naquilo que a gente vai fazer. 2024 a gente vai ser intencional naquilo que nós vamos fazer. Aquele dia que a gente saiu daqui, a gente estava, eu já estou nessa pegada de ser intencional naquilo que a gente for fazer. A gente viu um bêbado aí, a gente já foi evangelizando, fui abraçado com um bêbado até lá perto do lado de casa, evangelizando, né? Aleluia. Intencional naquilo que eu for fazer. Rapaz, se tiver uma oportunidade dentro do ônibus, levanta e começa a pregar. Aí você vai começar: eu não vim roubar, não quero matar. Começa desse jeito para quebrar o gelo. As pessoas vão te ouvir. O pessoal não era ninguém, mas agora descobri quem eu sou. Vai assim. Mas essas pequenas ousadias, atitudes de ousadia sobre você, vai te levar em lugares maiores. Aleluia! Quem é ousado aqui? Quem tem coragem de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado? Tem alguém que está enfermo, precisa de oração? Para sua mãe. Ótimo. Quem falou? Quem é a mão que falou que era ousado o suficiente? Cadê, povo? Vem aqui representar a tua mãe. Eu quero um ousado aqui na frente para orar pela mãe dele. Eita! Eita, cabra macho. Aí tem ousadia de verdade. É isso mesmo. Vou fazer isso. Amém? Você está entendendo alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa? Você é o quê? Vermezinho de Jacó? Oi? Filho de Deus, justiça de Deus. Fui justificado. Estou sentado à destra juntamente com Jesus. Nessa posição que me encontro hoje. Isso não é pouca coisa não, meu irmão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queria chamar o grupo de louvor.